Isaías, capítulo 37. Quando ouviu o relato, o rei Ezequias também rasgou a própria roupa e se vestiu de pano de saco, em sinal de tristeza, e entrou no santuário do Eterno. Depois mandou Eliaquim, o administrador do palácio, o secretário Sebna e os principais sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, chamar Isaías, filho de Amós. Esta era a mensagem. Ezequias diz o seguinte: este é um dia terrível. Estamos numa crise. Somos como mulheres grávidas que não têm força para dar à luz. Você acha que o Eterno ouviu o que o general, enviado por seu senhor, o rei da Síria, disse para zombar do Deus vivo? Acha que o Eterno fará alguma coisa a respeito disso? Ore por nós, Isaías. Ore por todos nós, que ficamos aqui para defender nossa posição. Então os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías. O profeta disse: digam o seguinte ao seu senhor, mensagem do Eterno. Não fique perturbado com o que ouviu, pois todas as palavras dos servos do rei da Síria foram ditas para zombar de mim. Eu pessoalmente vou cuidar dele. Entrarei em ação, e ele ouvirá notícias inquietantes de casa e voltará correndo para lá. E morrerá, e será de morte violenta. O general partiu e encontrou o rei da Síria combatendo contra Libna. Ele havia recebido notícia de que o rei havia deixado Laquis. Foi nesse momento que o rei da Síria recebeu um relatório do seu serviço de inteligência a respeito do rei Tiraca, da Etiópia. Ele vem para declarar guerra a você. Ao ouvir isso, ele enviou mensageiros a Ezequias com a seguinte mensagem: não deixe que o Eterno em que você confia tão ingenuamente engane você, prometendo que Jerusalém não cairá diante do rei da Síria. Use a cabeça. Olhe em volta e veja o que os reis da Síria fizeram em todo o mundo, os países devastados um após outro. Você acha que vai escapar? Algum dos deuses desses países alguma vez interveio e os salvou? Mesmo uma dessas nações que meu predecessor destruiu, Gozã, Harã, Rezef e o povo de Éden que viveu em Telassar? Olhe em volta. Sobrou alguma coisa do rei de Ramate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Sefarvaim, do rei de Rena, do rei de Iva? Ezequias tomou a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Em seguida foi para o santuário do Eterno e a desenrolou diante dele. Então Ezequias orou a Deus: Senhor dos exércitos de anjos, entronizado acima dos querubins, tu és Deus, o único Deus, Deus de todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Ouve, ó Eterno, e atende. Olha, ó Eterno, e vê. Grava todas as palavras de Senaqueribe, ditas para zombar do Deus vivo. É verdade, ó Eterno, que os reis da Síria devastaram todas as nações e suas terras. Eles jogaram os deuses delas no lixo e os queimaram. Pudera. Eles não eram deuses mesmo, apenas ídolos feitos em oficinas, talhados de madeira e esculpidos na rocha. Foi o fim dos que não eram deuses. Mas agora intervém, ó Eterno, nosso Deus. Salva-nos dele. Faz que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Eterno. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: mensagem do Eterno, Deus de Israel. Você apresentou o rei Senaqueribe da Assíria a mim em oração. Por isso aqui está a minha resposta, a resposta do Eterno. Ela não será útil a você, Senaqueribe. Ela o desprezará. A virgem filha Sião. Ela cospe em você e se vira sobre os saltos, a filha Jerusalém. De quem você pensa que pode zombar e a quem insultou todos estes anos? De quem você acha que esteve escarnecendo e tratando com tanto desprezo todos estes anos? O Santo de Israel. Você usou seus servos para zombar do Senhor. Você se gabou,
Com minha frota de carros, fui ao topo dos mais altos montes. Fui até os lugares mais distantes do Líbano. Derrubei seus enormes cedros e os belos ciprestes. Conquistei o pico mais elevado. Explorei suas florestas mais densas. Cavei poços e bebi à vontade. Esvaziei os famosos rios do Egito com um pontapé. Você não sabia que eu é que estava por trás de tudo o tempo todo? Esse é um plano de longo prazo que eu tinha, e só agora o implementei. Usei você para devastar grandes cidades, transformando-as em ruínas e deixando os cidadãos indefesos, desnorteados e confusos, murchos como plantas sem água, atrofiados como mudas que secaram. Conheço sua arrogância, suas idas e vindas como invasor e seus acessos de raiva contra mim. Por causa da sua fúria contra mim, sua arrogância desenfreada de que continuo recebendo notícia, vou pôr um gancho no seu nariz e um freio na sua boca. Vou mostrar a você quem é que manda. Vou fazer você dar meia volta e voltar para o lugar de onde veio. E saiba, Ezequias, que este será o sinal de confirmação. A colheita deste ano será magra, e a do ano que vem não será muito melhor. Mas no terceiro ano, a agricultura voltará ao normal, com época certa para semeadura, plantação e colheita. O que sobrou de Judá lançará raízes e terá um novo começo. O povo que permaneceu em Jerusalém vai se reerguer. Os sobreviventes do Monte Sião vão se estabelecer na terra novamente. O zelo do Senhor dos Exércitos de Anjos fará tudo isso. E finalmente, este é o veredito do Eterno sobre o rei da Assíria. Não se preocupem, ele não entrará na cidade. Não vai atirar uma única flecha. Não vai nem mesmo brandir a espada. Muito menos construir uma rampa para cercá-la. Ele vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Ele não vai pôr o pé nesta cidade. É o decreto do Eterno. Eu estendi minha mão sobre esta cidade para salvá-la. Ela será salva por minha causa, mas também por causa da dinastia davídica. Então veio o anjo do Eterno e feriu o acampamento assírio, e 185.000 assírios morreram. Ao amanhecer estavam todos mortos, um exército de cadáveres. Senaqueribe, rei da Assíria, saiu dali rapidamente e voltou para casa em Nínive. Enquanto estava adorando no santuário de seu deus Nisroque, foi assassinado por seus filhos Adrameleque e Sarezer. Eles fugiram para a terra de Ararate, e seu filho Esar-Hadom assumiu o trono. Isaías, capítulo 38. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Eterno diz: resolva tudo o que for preciso e prepare sua família. Acabou. Você vai morrer. Não vai melhorar. De costas para Isaías e virado para a parede, Ezequias orou ao Eterno. Ó Eterno, por favor, eu te peço. Lembra-te de como vivi minha vida. Andei fielmente na tua presença, com o coração consagrado a ti. Tens visto como tenho vivido e o bem que tenho feito. E Ezequias chorou muito. Então o Eterno disse a Isaías: Vá falar com Ezequias e entregue a mensagem que eu, o Eterno, o Deus do seu antepassado Davi, envio. Ouvi sua oração, vi suas lágrimas. Vou acrescentar 15 anos à sua vida, e vou salvar você e esta cidade do rei da Assíria. Minha mão está sobre esta cidade. E esse é o sinal de confirmação para provar que eu, o Eterno, vou fazer exatamente o que prometi. Vai acontecer o seguinte: quando o sol se puser e a sombra avançar na escadaria de Acás,
Vou fazer que ela retroceda 10 graus. E foi o que aconteceu. A sombra retrocedeu 10 graus. Isto foi o que Ezequias, rei de Judá, escreveu depois que se recuperou de sua doença. Na aurora da vida já tenho de partir. O tempo que me restou, passo na sala de espera da morte. Já não há vislumbres do eterno na terra dos viventes. Não há mais encontros com os vizinhos. Não há mais contato com meus amigos. Este corpo em que vivo foi desarmado, dobrado e guardado como uma tenda. Como um tecelão enrolei o tapete da minha vida, visto que Deus me cortou do tear e ao final do dia varreu as sobras e os pedaços. Grito por ajuda até o amanhecer. Como um leão, Deus me agride e me fere, sem dó nem piedade. Grito como um pássaro condenado, passo o dia gemendo como uma pomba. Meus olhos doem de tanto olhar esperando ajuda. Senhor, como está difícil. Tira-me desta situação. Mas de que adianta? Foi o próprio Deus que me deu a notícia. Foi Ele quem fez isso comigo. Não consigo dormir, de tão perturbado, de tão agitado. Ó Senhor, estas são as condições em que as pessoas vivem. E sim, nestas condições meu espírito ainda vive, totalmente recuperado, com uma nova injeção de ânimo. Parece que foi bom para mim passar por todos estes problemas. O tempo inteiro seguraste firme o fio da minha vida. Não permitiste que eu despencasse para o nada. Perdoaste meus pecados. Lançaste-os por sobre os ombros. Já vão tarde. Os mortos não te agradecem, e do necrotério não se ouvem coros cantando. Os que estão a 7 palmos debaixo da terra não dão testemunho da tua fidelidade. São os que vivem que te agradecem, como estou fazendo agora. Os pais contam aos filhos a história da tua fidelidade. O Eterno salva e vai me salvar. Assim como o violino e o bandolim dão o tom, nós vamos cantar. E como vamos, o resto da nossa vida no santuário do Eterno. Isaías tinha dito: preparem o emplasto com figos e o apliquem na ferida para que ele melhore. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que vou poder entrar outra vez no santuário do Eterno? Isaías, capítulo 39. Algum tempo depois, o rei Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou mensageiros com saudações e um presente para Ezequias. Ele tinha ouvido que Ezequias havia estado doente, mas que agora estava bem. Ezequias recebeu os mensageiros com alegria. Ele os levou para conhecer todos os recintos do palácio e, orgulhoso, mostrou aos visitantes todos os seus tesouros. A prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todas as suas armas. Tudo foi posto em exposição. Não houve nada em sua casa ou no reino que Ezequias não mostrasse a eles. Mais tarde, o profeta Isaías apareceu e perguntou a Ezequias: o que aqueles homens vieram fazer aqui? O que eles disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de longe, da Babilônia. E o que eles viram no seu palácio? Respondeu Ezequias: tudo. Mostrei tudo a eles. Abri todas as portas e eles ficaram impressionados. Então Isaías disse a Ezequias: pois ouça esta mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Tenho de adverti-lo. Chegará o tempo em que tudo neste palácio, com tudo que seus antepassados acumularam antes de você, será carregado para a Babilônia. O Eterno diz que não restará nada, nada, e não apenas seus pertences, mas também seus filhos. Alguns dos seus filhos serão levados para o exílio e acabarão como eunucos no palácio do rei da Babilônia.
Ezequias respondeu a Isaías: muito bem, se o Eterno disse isto, então está bem. Mas no seu coração ele dizia: com certeza nada de mal vai acontecer enquanto eu estiver reinando. Vou desfrutar paz e estabilidade enquanto viver. Salmo 76. Deus é bem conhecido em Judá. Em Israel, seu nome é familiar. Ele tem uma casa em Salém, um conjunto próprio de salas em Sião. Ali, usando flechas reluzentes, ele fez uma fogueira com as armas de guerra. Oh, quão majestoso és, excedendo em brilho as enormes pilhas de despojos. Os guerreiros foram saqueados e deixados ali, impotentes. Agora, eles não têm mais nada para mostrar como resultado de suas vaidades e ameaças. Teu rugido assustador, ó Deus de Jacó, tirou o fôlego do cavalo e do cavaleiro. Tu és feroz e temível. Quem pode se defender de uma ira tão intensa? Do céu trovejas teus juízos, e a terra cai de joelhos, com medo até de respirar. Deus se põe de pé e corrige o mundo, salva os desafortunados da terra. Em vez de cólera ardente, ofereçam louvor a Deus. Em vez de reação irada, confeccionem uma coroa para Deus. Faça ao Eterno o que você disse que faria. Afinal de contas, Ele é seu Deus. Que todos na cidade tragam ofertas ao único que vê cada movimento nosso. Ninguém passa despercebido. Ninguém brinca com ele.